Havia uma epidemia silenciosa, preocupando e acontecendo na nossa região, uma epidemia de diarreia, casos de diarreia aguda provocados pela qualidade da água distribuída na nossa região, principalmente, pelo que diz o estudo, através de carro-pipa. Isso faz com que a nossa área da 10ª Gerência Regional de Saúde esteja em boa parte numa zona ou de alerta ou de zona epidêmica. O Jornal do Comércio trouxe uma matéria domingo indicando até um caso de uma criança que teria morrido por conta do problema aqui em Afogados da Engazeira. É uma questão de saúde pública gravíssima que vinha, repito, ocorrendo silenciosamente, mas que não fugiu aos olhos de entidades como Diaconia, Casa da Mulher do Nordeste, outras entidades ligadas a essa questão do desenvolvimento rural. O Ministério Público entrou no debate e eu estou recebendo aqui nos estúdios Afonso Cavalcante da Diaconia e Célia Souza, coordenadora do programa Mulher Vida Rural da Casa da Mulher, para falar dessa questão. Amanhã tem uma audiência pública importantíssima sobre o tema. Célia, a situação é mais grave do que qualquer pessoa pudesse imaginar, e o que impressiona é como isso vinha correndo de forma silenciosa e as autoridades, me parece que não davam muita publicidade às informações, e as entidades, o Ministério Público, que tiveram que correr atrás disso e ver que o caso é gravíssimo, né? Bom dia. Bom dia, Nil. Bom dia a todos e todas os ouvintes da Rádio Pajeú. Você, como bem falou, isso realmente ele vinha de forma muito silenciosa, né, desde o ano passado, aliás, desde que iniciou esse período de estiagem, né, na nossa região, e com certeza a região mais afetada é a região do sertão de Pernambuco. E um dos estados mais afetados do Nordeste é o estado de Pernambuco. Isso comprovadamente pelos dados, não somos nós que estamos dizendo, são os dados oficiais que comprovam que a situação de Pernambuco é uma situação já totalmente epidêmica, né? Então a gente tem uma situação de epidemia de doenças diarreicas aguda no estado e principalmente na região do sertão do Pajeú. Então, para você ter uma noção, Nil, até a primeira semana de junho agora de 2013, foram identificados 130.219 pessoas que foram atendidas nos postos de saúde e hospitais do estado com sintomas de diarreia aguda. E a gente sabe que em relação a 2012, esse número dobrou, porque nesse mesmo período, em 2012, foram 87 mil casos. Então, ou seja, quase 50%, né, 48,6% de casos que foram identificados em relação ao ano passado. E os municípios mais afetados que foram, isso são dados, Nil, que estão sendo publicados. A gente sabe que esses dados podem ser bem maiores, porque existe aí toda uma questão do repasse das informações, né, dos municípios à Secretaria do Estado, que sistematiza esses dados e são divulgados, mas até então não estavam sendo divulgados, como você mesmo falou, e de fato não estava sendo. E aí os municípios mais afetados que está sendo na região aqui do sertão é Salgueiro, Afrânio, Santa Terezinha e Arco Verde, já com casos registrados de óbitos, né? A gente sabe que foram 6 óbitos registrados, né, nesses municípios, como também no último domingo no município de Águas Claras, 2 bebês morreram após chegarem no hospital com forte diarreia. Então, assim, é um caso realmente de responsabilidade, né, de saúde pública, e que a gente não pode se calar, e por isso que a gente está chamando aí essa audiência em parceria com o Ministério Público, para que de fato a gente possa ter um posicionamento das autoridades do que fazer. A gente vai esperar que mais pessoas morram devido a consumo de água contaminada, para depois tomar de fato uma atitude, né? E, Afonso, o problema maior tem relação de fato com os carros-pipa, pelo que se apurou até agora?
O que a gente pode assegurar é que certamente o vetor, o principal responsável deve ser os pipas. Por quê? Porque nas cidades, né, como Afogados da Engazeira, a gente tem água tratada, né? A água que vai para a rede pública, né, de distribuição, ela é tratada. Então ela não há possibilidade de nenhum micro-organismo como as bactérias, né, principalmente a Escherichia coli, sobreviver ao tratamento que recebe, com cloro e tal. Agora, a água do carro-pipa ela é preocupante porque é uma água que a gente chama de água bruta, né? Ou seja, ela não é coletada, os carros-pipa não coletam água do sistema de tratamento oficial, né, do governo do estado, que é a Compesa. Colhe água dos mananciais, né, como Brotas e como outros, né, Rosário e tal. E aí a gente não pode garantir a qualidade dessa água, porque, por exemplo, nós fizemos uma análise por um laboratório de Garanhuns, né? E a quantidade de coliformes fecais que tem na água de Rosário é enorme, né? Assim, é muito acima do permitido, né? A gente tem essa informação. Na água de Rosário. Barragem do Rosário. Na água de Rosário, exatamente. Que é muito usada para... Está sendo socorro de muitas comunidades. É a barragem nessa, por exemplo, é a barragem, com exceção, acredito, de Serrinha, é a barragem com maior capacidade hídrica da região que está socorrendo várias cidades. Exatamente. Inclusive A diferença dessa informação para essa que a gente tem em mãos aqui é que não é uma informação oficial. Essa que nós estamos dando aqui sobre os casos de diarreia é da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco. E essa análise que a gente tem sobre o Rosário, ela é do laboratório, um trabalho que a gente solicitou. Sim, mas aí Afonso, ela é um trabalho paralelo que foi feito, que não é necessariamente um dado oficial, mas é um dado real. Né? Vocês pegaram um dado, foram no laboratório, né? E verificaram que a qualidade da água é muito ruim. Né? É muito ruim. Então, esse é um dos principais motivos das pessoas estarem se contaminando, né, com bactérias como a Escherichia coli e, em alguns casos, chegando a óbito. Né? A Escherichia ela geralmente provoca diarreias que em caso agudo pode causar a morte, mas tem uma bactéria que foi informada a gente lá em Pesqueira que chama-se Shigella. Né? Essa Shigella há suspeitas de que ela tenha sido o agente causador de morte de algumas pessoas, como em Santa Terezinha, que morreram 2 pessoas, né? Um jovem e uma idosa, no caso. Então, assim, a coisa é... Qual é geralmente você tem alguma coisa sobre sintomas, como é que se desenvolve esse quadro? Não? Como é que essas pessoas chegaram nos hospitais? Bom, o sintoma é diarreia, né? Diarreia, vômitos, né? Exatamente. Quando ela se torna aguda, entra no estado de desidratação, né, que você perde tanto líquido. Perde líquidos que às vezes não é possível recuperar. Né? Dias, né? Segundo informações nós tivemos ontem, né, que o hospital ontem estava superlotado de casos desse tipo, né, de crianças, principalmente crianças. Né? Então a coisa é preocupante. Né? E o que é mais grave é que é mais um daqueles problemas que tem como foco e alvo principal a população mais carente, quer dizer, aquela que precisava de água, que não tinha como adquirir água de outra maneira, e tinha que recorrer para o pipa. O que nós lamentamos é justamente isso, sabe, meu? Porque todo o nosso esforço, né, o esforço das pastorais da igreja, das organizações da sociedade civil, é no sentido de lutar em prol daqueles menos favorecidos, né, daquelas pessoas que têm menos acesso à informação, como foi falado no início dessa entrevista. E a gente fez uma audiência pública em junho do ano passado, fizemos outra em agosto do ano passado, em parceria com o Ministério Público. As autoridades tiveram a oportunidade de participar conosco, um diálogo aberto, franco, né? E infelizmente nenhuma providência foi tomada nesse sentido, ou se foram, não foram eficientes, né? É preciso que a gente registre isso. E a gente caminha para um quadro extremamente complicado de saúde no território, né? E como você bem disse no início do programa, todas as informações estavam sob um manto que a sociedade não conhecia e as pessoas não podiam nem se precaver, ou seja, se prevenir desse risco que estava correndo. Porque seria, em suma, seria responsável, seria uma atitude responsável e uma obrigação das autoridades ao tomar conhecimento do problema, deflagrar uma grande campanha de conscientização para a população, é isso? E não foi feito. Inclusive, só completando a sua fala, Sarinha, eu acho que tem muita informação nesse sentido também, que